Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do bebezinho, tá? Cara, só tem react dele aqui nesse canal, né? Mas basicamente é um vídeo dele ali no Japão treinando, fazendo um Fubore, tá? Cara, me surpreendeu quando eu vi, eu dei uma bizuiada aqui no vídeo já porque eu estava honestamente curioso. Então vamos dar uma olhada aqui nele fazendo o Fubore dele. E é claro, não se esquece, se você também quer fazer seu Fubore ou qualquer outra metodologia de treino, é só entrar na Muscle Lab que eu mesmo vou montar ali o seu treino de acordo com o que for o melhor para você. E não se esquece de usar o cupom BARAUNA integral, que fortalece demais o nosso trabalho com a marca, fechou? Rapaziada, vamos lá. Vamos lá, entendeu? Como vocês podem perceber, eu não estou no meu setup normal aqui hoje, tá? Então se tivermos problemas técnicos durante a gravação, perdoa nós. Estou improvisando aqui com o que tenho em mãos, ok? Já usou ali um Evorozinho XT, 400 miligramas de cafeína por dose, tá? E não é dose dobrada, é realmente 400 miligramas de cafeína por dose. Cupom BARAUNA na Darkness também. E, cara, a pegada desse vídeo aqui é basicamente ele fazendo, vivendo a vida dele sem falar absolutamente nada com a câmera. E eu achei muito doido isso aqui já, ó, porque vocês vão ver que ele já começa ali, como eu falei, deu uma bizuiada no vídeo, tá? Ele já começa ali, velho, o treino dele quase pelado e ele tá no Japão, né? Eu vi um vídeo do Balestrin falando que lá no Japão a cultura de academias, muito diferente da nossa aqui, cara, tipo assim, você vai na academia, não tem música direito, entendeu? Acho que não tem música mesmo, não é nem que não tem música boa. Não pode fazer barulho, não pode soltar peso, não pode grunir ali no exercício. E lá está o bebezinho, mano, treinando sem camisa e foda-se, né? Começando o full body dele ali por um terra já, que dá-nos muito a falar. Cara, esse fone aqui, ó, pra ele ir de arrasta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, pra esse fone ali ir de arrasta, velho, tá dois palitos. Execução exímia do bebezinho. Execução fera demais. Cara, aqui tem quantas placas? Uma, duas, três, quatro placas. Dá 20, 40, 80. 80, 160. Tem bastante peso, mano. 180 quilinhos. Fez ali umas 5 reps. Depois ele passa aqui pra fazer uma barra. Cara, assim, honestamente, eu não faria. Não sairia daqui pra uma barra direto, não. Ele vai fazer mais algum de perna? Colocou ali uma anilha. Cara, a qualidade de técnica que ele consegue chegar na falha é muito boa, mano. Muito boa mesmo, sabe? A maioria das pessoas nessa última repetição, até nas duas últimas aqui, ó, vou voltar um pouquinho, tá? Até nessas duas últimas aqui, a pessoa já estaria fazendo com o ombro lá em cima, subindo pra caramba, compensando pra caramba o movimento. E você vê que ele faz. Eu gosto de chamar isso aqui, tipo assim, cara, enfrenta a falha, não tem medo de chegar na falha. É justamente isso que você quer. Então, pra que você tá compensando o movimento do exercício? O menino tá grande, hein, velho? O menino tá grande, cara. Você vê que, cara, tudo bem, né? Ele não tá mais assim no auge da prep. Óbvio, ele tá em booking ali. Mas você vê que, cara, cintura fina, dorsal expande bem, detalhamento nas costas todas. Então você consegue ver ali a parte de trapézio, você consegue ver lower back, você consegue ver uma divisão ali de mid back, rhomboides. Muito bom. Aqui entra a minha crítica a esse treino. A gente sabe que aqui, na verdade, cara, provavelmente ele tava fazendo um treino porque ele tava na vibe, né? Tava sentindo ali, cara, a essência dessa academia que parece ser um pouco mais de powerlifting ali. Você vê pelos anúncios na parede, as fotos ali, ó. Acho que isso aqui é foto de alguém do powerlifting também. E quando ele tava fazendo terra também tinha isso. Mas assim, só exercício livre,
Só exercício multiarticular pesado é bom para hipertrofia? Cara, ruim não é, né? Longe disso. Só que é aquela parada. Se a gente for pensar em hipertrofia mesmo, o que a gente quer? Proximidade da falha e progressão de carga. Proximidade da falha ele consegue ter. Só que ele conseguiria ter mais ainda se ele fizesse exercícios com uma estabilidade um pouco maior. Então é puramente isso. Então, por exemplo, em vez de fazer um agacho livre, fazer um agacho no Smith, ou de repente fazer um agacho ali num hack, poderia ser mais interessante. Em vez de fazer uma barra livre, fazer uma puxada alta, o terra, tudo bem, é o terra, né? A gente já conversou sobre esse exercício aqui neste canal, cara. Não é o melhor exercício do mundo pensando em hipertrofia, mas não é um exercício ruim também. 20, 40, 60, 70, 140, 150, 160. Cara, ele agacha praticamente com o peso que ele faz terra, mano. Geralmente, é porque ele não tem muito costume de fazer terra, eu acho, né? Geralmente é muito difícil ter uma pessoa que agacha com o mesmo peso que a pessoa faz terra. No terra você consegue pegar muito mais peso. Ou ele gravou só uma série lá no terra também, né? E, mano, ele vai agachar literalmente com o peso que ele fez terra, na verdade. Bora ver esse agacho aqui, esse top 7. Se preparando ali, cara. Encarnando, mano, 7 pecados capitais, ouvindo um rock pesado, provavelmente. Uma Katy Perry tocando no talo ali no ouvido. I kiss the girl, she like it. Olha lá, ó. Começou o Michael Jackson, deu os pulinhos. Pulinho do Rock Lee. Do Goku, quer dizer, né? Bora, filho, vai. Faz, agacha. Ó. Posicionou, sacou a barra. Passinho pra trás, não precisa ir muito. É só pra sair ali da onde vai bater. Concentrou, respirou, cotovelinho pra baixo, show de bola. Agachou ali numa amplitude ok, meio agacho, mas ok. Chegou na paralela ali, 90 graus praticamente. Tá bom até. Tá bom até, né? O cara tá agachando com 200 quilos, mano. Essa é a hora que vocês viram e falam assim: dá mais 5. É, mano. 180 quilinhos ali, firme, viu? Depois ele parte pra um supino. Arigatou gozaimasu. Cara, deve ser muito louco você tá numa cultura que, tipo assim, você não sabe bulhunfas do que tá escrito no cartaz. Aí você vai ver e tá escrito: por favor, não treine sem camisa, bebezinho. É que ele já começou a fazer cardio, nem avisou nós. Cara, mas vamos lá, falando da estrutura do treino em si, né? Como eu falei, primeiro de tudo, pô, quanto mais exercícios, menos exercícios livres a gente for fazer, melhor vai ser pra gente que tá pensando em hipertrofia em si, tá ligado? Bebezinho treina sempre que ele gosta, essa é a verdade, todo mundo já sabe disso e beleza, show de bola. Mas, por exemplo, eu faria aqui, poderia até começar com esse terra, faria ali uma puxada alta em vez dessa barra fixa. No agacho, talvez eu traria ele ali. Gosto da ideia dele ser separado do terra, porque dá tempo de você se recuperar um pouco ali. Querendo ou não, a percepção de esforço dos dois é muito alta. Mesmo se fosse um hack, um agacho linear no Smith. Depois ele foi. Ele fez o agacho pra caramba aqui no vídeo, né? Depois ele foi para o supino ali reto barra. Nesse supino reto, mesmo esquema, cara. Por que não fazendo um Smith, entendeu? Por que não fazendo uma boa máquina? E depois ele fez aí esse crossover. Esse crossover aqui, cara, com halteres, o pessoal acha que não é um bom exercício, sei lá por que motivos. Sei lá, só porque é com halter ou coisa do tipo. Mas honestamente, a instabilidade que você tem fazendo com halter não é muito diferente da instabilidade que você tem fazendo ali numa polia. E
a gente tem um perfil de resistência, talvez seja por causa do perfil de resistência, mas honestamente não é muito diferente. Eu tava até conversando isso com o Tico Lifts ontem, e ele tava me falando, tipo assim, cara, não existe supino ascendente. Todo supino é descendente, não importa a máquina que você vai fazer. Porque quando você vai fazer um supino que é ascendente, ou seja, que um ponto de maior dificuldade do supino é quando você termina de empurrar ele aqui no final, quem assistiu a aula do HA tá ligado, hein? De planos e eixos e de linhas de força. Ó, quando você tá com o braço esticado, você não tem um braço de alavanca para o seu ombro, certo? Quando você tá com o braço esticado. Quando você desce, o braço de alavanca para o ombro, ele sempre vai ser mais significativo ao ponto de tornar esse supino descendente. Então, assim, até que ponto dá pra gente dizer que um supino é ascendente ou não, entendeu? E era essa discussão que a gente tava tendo. E aí eu falei pra ele, cara, não é que o exercício vai ser super, hiper, mega, ultra mais ascendente do que outro. Mas é que a gente tende a comparar estímulos naquele mesmo padrão de movimento. Então, se eu faço uma máquina de supino, onde quando eu estico, a máquina tem um braço de alavanca maior, quando eu contraio, aliás, né? Querendo ou não, isso vai ser mais ascendente do que se eu fizer com um halteres, por exemplo. Mas enfim, o ponto aqui é, esse exercício, o pessoal subestima um pouco ele por ele ter um perfil de resistência parecido com um supino, ou de repente porque, cara, muitas vezes quando você chega nesse ponto aqui, se você realmente estiver com o braço esticado, torna muito mais difícil do que, por exemplo, quando você tá aqui em cima, justamente por essa questão do braço de alavanca. Cara, de verdade, assiste, ó, segundo link na descrição, tá? Hypertrophy Academy, plataforma de ensino ali de treino e dieta comigo e com Samuel Meller. Tem aula pra caramba lá já. E, pô, pra você que às vezes não sabe direito o que que é um braço de alavanca, como que você analisa um exercício na prática, é a segunda aula do módulo de treino. Vale a pena pra caramba ver aquela aula, você vai ter uma visão completamente diferente de treino depois daquilo, tá? Pra você que não conhece esse conteúdo. E pra você que conhece também, você vai entender muito melhor. Mas enfim, então assim, eu não acho que é um exercício desprezível como o pessoal costuma dizer. Mas ao mesmo tempo, eu concordo que tem opções melhores que a gente pode tentar utilizar, entendeu? Calma aí que eu tô aqui. Eu tô com um monitor só, então às vezes eu troco de tela e vocês não veem, tá? Que é pra eu poder me ver falando. O cara gosta, né, de se ver falando. E depois ele partiu aqui pra... Cara, mas esse é o full body com mais peito que eu já vi na minha terra, hein? Amplitudezinha medíocre, o Gunley. Porra, vamos melhorar isso aí, cara. Dá pra descer mais, hein? Mas, cara, fez ali posterior e glúteo no terra. Fez ali quadríceps e um pouco mais de glúteo também no agachamento. Fez ali só um pouco de latíssimo para costas, né? Que foi só ali a puxada. Tudo bem, vai ter um bom trabalho, bababá, pipipi, mas é mais latíssimo. Aí fez peitoral ali numa angulação um pouco mais reta, peitoral numa angulação um pouco mais inclinada, peitoral numa... Aqui é peito, tríceps, ombro, mas numa angulação declinada, entre aspas, né? O cara gosta de peito, mano. Mas honestamente aqui eu acho que ele tava só, mano, sentindo a vibe Japanese motherfucking training e sendo feliz. Fez o cardio dele, encerrou ali, tem uns bambu aqui na frente. Acabou o vídeo? Não tem uma palavra? Não vai soltar um cupom Baraona na integral aí, Galen? Foi embora, deixou a câmera lá. Foda-se. É isso aí, cara, é isso aí. Esse foi o treino de Gabriel Gunley. Diga aí o que vocês acharam do treino dele. Se vocês concordam com as opiniões que eu dei aqui ou não. Se de repente vocês, cara, não, Baraona, ó, eu faria aqui esses exercícios livre e é isso aí, entendeu? Não tô nem aí se não é bom para hipertrofia, assim como provavelmente foi o caso dele ali. E é isso, entendeu? Eu já dei minha opinião sobre full body. A gente tem vídeo de full body aqui falando. Acho que tem vídeo de como montar um full body. E eu acho que tem vídeo também falando sobre o que é full body e a minha opinião sincera sobre.
Mas é isso. Deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!